Bem-vindos ao Whisky Justificado! Somos o podcast semanal que traz para você as análises e descrições sensoriais do mundo dos whiskies. E começamos hoje diretamente com uma pergunta. Você já degustou o rótulo da Teacher's? Teve um recente lançamento que fez sim girar o assunto dos whiskies no Brasil. Foi um dos rótulos mais comentados e falados dos últimos tempos. É o Teacher's 12 anos. O Whisky Justificado não fica de fora e fala mesmo de Blended Scotch, de Single Malt, pra gente não tem diferença. Este rótulo foi lançado aqui no Brasil por volta de 2017, veio com uma bela garrafa de 750 ml e 40% de graduação alcoólica. Seu diferencial foi o preço, e no início ele era encontrado por R$ 79,00 e muitas vezes com frete grátis. Então rapidamente se difundiu e fez um sucesso como opção de mais maturado que tinha o preço dos blendeds de entrada. Essa marca já é conhecida e praticada principalmente no Nordeste brasileiro e o Teacher's de entrada, o Highland Cream, é sinônimo sim de qualidade, levando pelo autor da Bíblia do Whisky uma pontuação alta de 90 pontos. Este 12 anos tem uma apresentação bem bonita, a caixa é dourada e seu título seria Golden Thistle, pois tem uma flor aqui em alto relevo que seria o cardo escocês. Transmite não só beleza, mas também força. Quando olhada de perto, tem suas pétalas e folhas em formato espinhoso. Ela lembra um pouco um broto de abacaxi crescendo e pertence à família da alcachofra. Os escoceses adoram e usam a imagem em bandeiras, brasões, logotipos, mas eu aprendi sobre esta flor aqui em 2007, pois o meu professor, Dr. Walter Harris, retornou da sua viagem ao Reino Unido contando várias lendas pra gente. Ele contou a história de uma invasão viking, onde os invasores tiraram as suas botas para avançar sem fazer barulho, mas eles acabaram se ferindo pisando nos espinhos das flores de cardo. Seus gritos altos acabaram os denunciando e eles perderam o elemento surpresa e foi assim que os escoceses venceram a batalha. O Thistle então se tornou um símbolo nacional escocês e existe até mesmo uma outra lenda associada a esta, pois, ouvindo aquele barulho da gritaria, um destilador escondeu a sua produção de whisky dentro de um barril de carvalho. Antes esses barris eles eram utilizados para guardar objetos e até mesmo comida, então o cara foi lá, lacrou e enterrou o barril cheio. Passou um tempinho, quase uma década, o filho dele desenterrou o barril e quando foi experimentar o whisky, ele estava maturado e evoluído. Então a gente tem daí uma das primeiras histórias relacionadas à maturação de whisky na Escócia. E a gente fala de maturação, pois este rótulo aqui, ele é mais evoluído por ele ser duplamente maturado. Então todo aquele whisky maturado por 12 anos que passou tanto em barril americano como europeu, seria depois blendado e juntado e vai passar por uma finalização em barris que antes contiveram whisky de Islay, deixando todo o composto muito mais interessante. A gente sabe que a espinha dorsal do Teacher's é o Ardmore. É um single malt levemente turfado, sem tanta influência mineral salgada ou medicinal, não é tão potente assim em fenóis, mas essa influência direta do barril de Islay pode trazer algo bem interessante e fisgar também os amantes de uma turfa mais potente. O aspecto geral deste rótulo seria de um blend de bom nível de maturação com um álcool evoluído, além de torras amargas e açúcar queimado. Justificando a fase nasal, vemos logo após o serviço muitos aromas aveludados e frutados, como de peras, frutas negras e vermelhas, além do floral rosas. Algo aqui de ameixa seca é bem perceptível, lembrando uma influência vínica e a presença do barril Ace Sherry. Temos também cítricos de laranjas e limões associados ao mel, com baunilha e coco queimados. Isso tudo você sente principalmente mais afastado da taça e com uma respiração mais lenta. Mas logo na mesma camada, porém, em uma intensidade bem maior, vem muitas tostas. Estas são complexas e mesclam muito seus cheiros. Aqui percebemos caramelos queimados, grãos torrados e amargos como café e amendoim, além também de aromas animais como couro seco e outros embutidos como salames e copas apimentadas.
Os aromas da turfa e da madeira são bem complexos. A gente vê aqui fenóis macios e adocicados em menor intensidade, similares aos do Ardmore, mas a associação com a madeira os deixa mais potencializados ou mais perceptíveis. Acaba nos confundindo um pouco o que vem da madeira e o que vem do whisky. Eles lembram algo como musgos, raízes de árvores, madeiras em decomposição e também algo mineral complexo salgado, como uma brita molhada, um toque de petróleo mínimo e até mesmo o tartufo, que lembra aquele cheiro de gás de cozinha. Sláinte. Na fase bucal, temos um pouco de perda da correspondência àqueles aromas frutados e aveludados que o nariz levantava a expectativa. A gente vê aqui um comportamento um pouco mais potente e agressivo, principalmente dos sabores mais secos e carbônicos, como o açúcar queimado. Elas são tostas amargas do café e também uma picância da madeira, que trazem um aspecto ácido e de calor de boca levemente ardente. Tem um comportamento bem tânico, anestesiante e impregnante da língua. Um residual de boca enceirado com a turfa competindo, mas perdendo com o amargor no retrogosto e na finalização. A gente termina então falando que alguns destes aromas podem ser muito gostosos, pois são um pouco delicados e têm uma associação de um fenol mais adocicado, mas a madeira traz pra gente alguns aromas que podem ser até aversivos aos paladares mais delicados, principalmente aqueles de couro e de decomposição. O fato interessante é que muitos rótulos, depois de abertos, com aquela microoxidação, acabam melhorando. Então, quando a garrafa chega na metade, muitos até melhoram o seu aspecto e a experiência sensorial. Mas a gente viu aqui que o Teachers 12 anos ele tem uma mudança, ele acaba ficando um pouco mais preto e branco ou monocromático. Então ele vai perdendo um pouquinho, não muito, o aspecto frutado e vai prevalecendo algo de biblioteca, de capa de livro velho empoeirada, e são aromas e sabores que infelizmente resistem até mesmo à diluição. Então fica difícil matar a garrafa sozinho, mas logicamente a experiência de uma dupla maturação com a utilização de barril Islay é muito interessante. Então nós atribuímos uma nota de 3,5 de um total de 5, acreditando sim que ele foi lançado no preço certo. Termino por aqui dizendo que foi um prazer, agradecemos a você pela audiência e a paciência e até o próximo podcast.